acompanhando pela internet. É um prazer, uma alegria estar alcançando a sua casa. Que Deus abençoe, que Deus continue com as mãos estendidas, abençoando você e sua família. Antes de darmos início ou continuidade neste culto, a gente pede que, se possível, você mantenha a mesma reverência, como se estivesse aqui juntamente conosco na igreja, adorando a Deus. Nós sabemos que não só o Brasil, mas o mundo está passando por um momento de muita dor por conta de toda a questão do coronavírus. Nós precisamos fazer a nossa parte e nós já estamos então no dia de hoje com esse processo. Antes até de iniciarmos, de fazermos uma oração, eu quero ler aqui com vocês um conselho pastoral que o nosso saudoso irmão Martinho Lutero ele fez durante a peste negra que assolou pesadamente a Europa. E ele escreveu uma carta ao reverendo Dr. John Hess, e ele diz assim: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e também não tenta a Deus. Martin Luther. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa sabedoria, assim como deu a Martin Luther King, a Martin Lutero. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos diante da Tua presença. Que o Senhor alcance e abençoe cada um de nós, que o Senhor alcance e abençoe cada família, que o Senhor abençoe e alcance cada lar, ó Pai querido, não só de nossa nação, mas de todo o mundo. Nesta noite nós pedimos-te que o Teu Espírito Santo conforte e console cada coração, que o calor do Teu Espírito Santo também possa arder em nossos corações e que possamos a cada dia ser fortalecidos pela Tua graça, Senhor, e pelo Teu poder. Este é o nosso pedido a Deus. Amém. Nós louvaremos ao Senhor com um cântico da harpa, que é um cântico que fala que no jardim Jesus Cristo clamava com os discípulos em constante oração, e que você possa juntamente conosco abrir a sua harpa e nos acompanhar neste cântico de adoração ao Senhor. O hino é de número 296 da harpa cristã. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender.
Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Que possamos permanecer em constante oração. Nós estamos, meus queridos, agora no mês de março, estudando sobre a espiritualidade de Jesus. Hoje já é o nosso terceiro estudo desta série. E hoje nós falaremos sobre a vida de oração de Jesus. Este é um dos segredos da espiritualidade de Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nesta terra, vivendo em nosso meio. Muito bem. Abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 1. É um texto que nós leremos nesta noite. O escritor aos Hebreus escreve, e durante todo o texto ele faz uma análise, ele faz uma comparação entre a lei e a graça, entre as práticas do Antigo Testamento e a proposta do Novo Testamento. E ele aborda uma das questões aqui durante esse texto que ele escreve, esta carta. Uma das questões que ele aborda é a importância de Jesus Cristo como sumo sacerdote. E ele traz um destaque dessa importância de Jesus Cristo como sumo sacerdote nesta comparação, falando então sobre a vida de oração de Jesus. Diz o texto bíblico em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, a versão que eu uso aqui, é a NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim:
Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Quando nós olhamos este texto, nós identificamos, encontramos a importância do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é aquele que foi escolhido, é aquele que foi nomeado, é aquele que foi designado para uma missão especial. E não é o nosso objetivo aqui descrever e trabalharmos o perfil do sumo sacerdote, de quais características, o que ele precisava ter, mas apenas para citarmos algumas delas, baseado neste texto de Hebreus 5, do verso 1 ao verso 4. Diz o texto que o sumo sacerdote, ele precisava ser capaz de se compadecer. Ele tinha que ter uma capacidade de compaixão. Isto não é nada além do que ser uma pessoa altruísta, de preocupar-se com o próximo, de colocar-se à disposição para servir ao próximo. O sumo sacerdote também, ele precisava ter uma consciência de que estava sujeito a fraquezas, a fragilidades, a debilidades, vamos assim dizer, como um ser humano. E ele ter esta consciência de que estava sujeito a fraquezas, com certeza era o primeiro passo para vencê-las. Uma outra característica, ou uma outra missão do sumo sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus por si, por conta dos seus próprios pecados, também como oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Isso nos traz a ideia de uma consciência de falibilidade, de uma pessoa que é falível, de uma pessoa que é limitada, que tem as suas incompetências, vamos assim dizer. E por último, não menos importante, falava que o sacerdote ele não podia autoglorificar-se, autogloriar-se, pelo fato de ser um sumo sacerdote. Ele precisava passar por um processo de abnegação, de doação, precisava passar por um processo de rendição, abrindo muitas vezes mãos de seus próprios interesses em detrimento de uma obra, de uma causa maior. E veja, o texto nos diz aqui no verso 5, no verso 6, depois desta breve introdução, que Jesus Cristo, ele foi escolhido por Deus para exercer este sacerdócio, mas não apenas num sentido literal, num sentido terreno, num sentido limitado, mas num sentido pleno, num sentido amplo, num sentido eterno. Era um sacerdócio que se sobrepunha e que se sobrepõe a qualquer sacerdócio, a qualquer pastoreio material, por assim dizer. E aí a gente começa então a entender e a perceber, a gente começa então a identificar algumas questões
que levaram a Jesus como homem. A gente está com esse enfoque nesse estudo, sempre olhando a Jesus como um homem, a ser este sacerdote, a ter este perfil. E é uma destas características. Nós falamos na semana passada de uma vida guiada pela palavra, uma vida de intimidade com a palavra, de apreço pela palavra. E uma outra característica era uma vida de oração, uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E é o que nós abordaremos nesta noite mais profundamente. Quando nós olhamos aqui nesse texto, nos versos 7 e 8, eu gostaria de repetir com vocês, de modo que fique bem gravado em nossa mente, de modo que fique marcado. Diz o autor: durante os seus dias de vida na terra, enquanto estava conosco, enquanto o Deus Emanuel, o Deus conosco, enquanto Jesus estava entre nós, este Jesus ofereceu orações, ofereceu súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Diz o verso 8 que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quando nós olhamos na história do Antigo Testamento, nós vemos que o sacerdote representava o povo diante de Deus. Quando o povo pecava, quando o povo desobedecia, quando o povo afastava-se de Deus e o Senhor eventualmente permitia alguma luta, o Senhor eventualmente permitia alguma situação para que o povo tornasse a tomar consciência, o povo então se arrependia e falava com o sacerdote, e o sacerdote ia e intercedia a Deus em favor do povo, oferecia sacrifícios, e os irmãos conhecem bem a história do Levítico, o registro do texto do Levítico, quando fala essas questões. Mas o profeta, quando Deus queria falar com o povo, Deus então levantava o profeta, e o profeta ia, trazia uma mensagem, ora mensagem de correção, algumas vezes mensagem de consolação, de exortação, mas era Deus falando com o povo. Então o sacerdote representava o povo diante de Deus predominantemente, e o profeta representava a Deus perante o povo. O profeta era o porta-voz de Deus. Mas quando nós olhamos este texto, a gente começa a identificar e a perceber que Cristo, ele já tem um diferencial, e ele unifica esta figura, ele passa a unificar a representação do sacerdote e também do profeta. Ele começa então a unir em si mesmo e através de si características e vocações que até então não eram intimamente ligadas, eram características diferentes. E Jesus Cristo, ele dá um passo além, pelo fato de ser o Deus encarnado, de ser o Deus Emanuel, aquele que foi gerado, aquele que foi concebido sem pecado, este mesmo Cristo, além de unificar a função de profeta e sacerdote, este mesmo Cristo também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este mesmo Cristo, além de ser profeta e sacerdote, ele é aquele que tem poder para restaurar e perdoar a humanidade. Mas vai além disso, este mesmo Cristo também é a própria palavra, conforme nós estudamos na semana passada. Ele é a palavra encarnada, a ação de Deus em favor da humanidade como um todo. Não obstante Jesus ser unir em si a função de profeta, a questão sacerdotal, não obstante ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo fato de ser Emanuel, ainda que ele era a própria palavra que nos alimenta, que nos dá vida, que nos restaura, que nos transforma, que nos corrige, que nos guia. Este Jesus, ainda assim, estabelece uma vida de oração como um modelo a ser seguido. Este Jesus, ainda assim, estabelece uma vida de comunhão com Deus, de interação com Deus,
como uma forma, como um modelo para mim, para você, para nós, igreja do Senhor, seguirmos. Para nós que estamos nestes dias passando como seres humanos, por uma angústia maior, tendo em vista os últimos acontecimentos, eu quero dizer que Jesus estabeleceu um modelo de vida de oração, e nós como cristãos, como pequenos Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos seguir este modelo de vida de oração. Nós precisamos seguir este modelo de comunhão com Deus através da oração. E o escritor aos Hebreus nos diz que Jesus, ele oferecia ao Senhor Deus, que Jesus ofereceu a Deus orações, ofereceu a Deus súplicas em alta voz e com lágrimas. Então, quando o texto fala de oferecer, é um ato volutivo, vem de uma posição, um posicionamento, está falando de uma decisão. Então, o que é que nós já podemos aprender aqui? Que Jesus, ele tinha consciência de que ele precisava colocar diante de Deus, que ele precisava oferecer, colocar nas mãos de Deus a sua oração. Interessante que às vezes nós não oferecemos ao Senhor oração. Às vezes nós oferecemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, isso é muito bom, isso é um ensinamento da palavra do Senhor. Nós oferecemos muitas vezes ao Senhor louvor, muitas vezes oferecemos ao Senhor o nosso tempo, mas nós precisamos aprender com Jesus, que é oferecer as nossas orações e as nossas súplicas ao Senhor Deus. E Jesus então estabelece e nos deixa este modelo. E quando a gente olha aqui, nós vemos que o autor fala que ele classifica basicamente em duas categorias: orações e súplicas. E eu queria falar também com vocês um pouquinho sobre isso nesta noite. Muito bem, orações. As orações, elas geralmente acontecem em alta voz. O que é uma oração? A oração é o ato de invocar o nome do Senhor, é o ato de clamar ao Senhor. E geralmente ela se dá em alta voz, se dá em um tom mais audível, algumas vezes até um tanto quanto mais audacioso, mais corajoso, sendo que sempre com respeito e com reverência diante do Senhor. E quando estávamos estudando e meditando na palavra desta noite, nós nos lembramos de um texto no Evangelho de João, no capítulo 17, que fala de um modelo de oração, um exemplo na realidade, de oração, um posicionamento diante do Senhor em alta voz. O Evangelho de João, nós não leremos, é a oração sacerdotal, a oração de Jesus. Jesus então ele começa a orar, ele começa a colocar diante de Deus, ele começa a invocar ao nome do Senhor. E na primeira parte desta oração ele ora por si mesmo. Na segunda parte, ele ora em favor dos discípulos que estavam ali ao seu redor, que aqui eram aqueles que inicialmente tinham obedecido a palavra do Senhor, que tinham rendido-se a Ele. E ele continua falando, orando em favor dos discípulos. Mas quando a gente olha no verso 20 do Evangelho de João, no capítulo 17, nós vemos que Jesus passa a orar por todos os crentes. Então eu quero dizer para você nesta noite, você que está me ouvindo, você que abriu o espaço na sua casa para que nós adentremos aí, como um instrumento nas mãos do Senhor, usando esta rede social, que Jesus um dia já orou por você, Jesus um dia já intercedeu por você, Ele já falou em alta voz ao Senhor na oração sacerdotal, e Ele orou dizendo que Ele rogava em favor daqueles que um dia creriam nele. E se você crê em Jesus, eu quero dizer para você que Jesus já orou em favor da sua vida, glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele fez uma oração pedindo que nós sejamos um.
Ele fez uma oração pedindo que nós fôssemos unidos. Ele fez uma oração pedindo que nós fôssemos fortalecidos. E eu quero dizer para você nesta noite, que não obstante o fato de estarmos separados fisicamente por alguns dias e não podendo cultuar ao Senhor Deus em conjunto, assim como na igreja perseguida, eu quero dizer que você na sua casa, você que está eventualmente no seu trabalho, você está debaixo da oração de Jesus, porque um dia Jesus clamou a Deus, orou ao Senhor Deus em favor da sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a oração é um ato de invocar o nome do Senhor. Mas o texto que nós lemos aos Hebreus também fala de súplica. E aí nós fomos então olhar no dicionário, nós fomos pesquisar, e aí para quem gosta de acompanhar, o Wycliffe ele traz algumas definições muito interessantes, sendo que uma delas, a súplica, a definição da súplica é humilde ou sincera solicitação, é uma humilde petição. É aquele momento em que a pessoa se coloca de joelho, se coloca prostrada, mas não num prostrado no sentido de derrota, não um prostrado no sentido de fracasso, mas é um prostrar-se diante de Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado. É um prostrar-se diante de Deus numa posição de submissão, reconhecendo que Ele é Senhor por excelência, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas. É quando nós nos ajoelhamos e nos colocamos diante do Pai Celestial. E aqui está um ponto que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos aprender a este modelo de Jesus, que é suplicar a Deus, quer se colocar de joelho, quer se prostrar diante do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa debilidade, mas reconhecendo que Ele é um Deus poderoso por excelência, reconhecendo que Ele é um Deus glorioso e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E eventualmente você pode estar se perguntando, será que Jesus suplicou? Ou qual é o exemplo claro de Jesus em um momento de súplica? Diz o Evangelho de Lucas nos diz o Evangelho de Lucas no capítulo 22, a partir dos versos, deixa eu ver, 39, que fala de Jesus ali no Monte das Oliveiras. Olha o verso 41, diz que ele se afastou deles, ou seja, dos discípulos, a uma pequena distância, e ajoelhou-se, e começou a orar, ou começou a suplicar, e ele então faz a seguinte súplica ao Senhor: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diz o autor, que falando de súplica, de lágrima, as lágrimas elas são companheiras da súplica, é o sinal do quebrantamento. E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que uma das deficiências que nós temos como igreja de Cristo nestes últimos dias é que nós não derramamos mais lágrimas aos pés do Senhor. Nós não choramos mais aos pés do Senhor, porque nós estamos com os nossos corações embrutecidos, nós estamos com os nossos corações endurecidos, nós estamos com os nossos corações amortecidos pela correria do dia a dia. Mas o Senhor convoca a mim e a você para que nós nos prostremos diante de Deus com súplicas e com lágrimas em nossos olhos, nos derramando diante do Senhor, e que o Senhor, sabendo que o Senhor um dia enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Mas o texto também nos fala, esse texto que nós lemos no verso 8, ainda no verso 7, Jesus ele orava
a alguém. Jesus, ele suplicava a alguém, porque quem ora, ora a alguém, suplica a alguém. E vejam só, às vezes nós citamos até de maneira equivocada, eu sei que acabou tornando-se uma força de expressão, o poder da oração. O poder da oração faz isso, o poder da oração. Irmãos, a oração não tem poder. A oração não tem poder em si mesma. O poder está em quem responde à oração. A oração, ela é um canal de comunicação, a súplica é um canal aberto que nós temos ao Senhor, é um instrumento, é um ferramental. Então eu quero te pedir de maneira carinhosa, para você a partir de hoje, para nós juntos a partir de hoje, começarmos a usar a expressão poder do Senhor. Não é o poder da oração. A oração é a forma que nós temos para nos comunicar com o Pai Celestial. Glória seja dada ao nome do Senhor. E veja, Jesus orou a alguém, Jesus suplicou a alguém, o texto diz aqui, alguém que poderia salvá-lo da morte. Aqui é uma lição muito importante. Às vezes nós oramos, ou às vezes nós suplicamos a outras pessoas, a outras alternativas, a outras situações. Não estou falando que a gente não pode pedir ajuda, que a gente não pode eventualmente compartilhar alguma demanda com algum irmão, com alguma irmã. Não é essa a questão. Mas eu quero te convidar nesta noite a direcionar a sua petição, a nós nos direcionar juntos, nós direcionarmos a nossa oração, a nossa súplica a quem pode nos salvar da morte. Seja a morte física, a morte literal, ou a morte espiritual. E este alguém que pode salvar a sua vida, este alguém que pode salvar a minha vida, não é outro a não ser o Senhor Deus. Somente Ele pode nos salvar da morte. Então eu não sei qual é a dificuldade que você tem, eu não sei qual é o desafio que você tem, eu não sei qual é a problemática que você está vivenciando nestes últimos dias, mas eu quero dizer para vocês, ore ao Senhor, suplique ao Senhor Deus, porque se tem alguém que pode te livrar da morte, é o Senhor. Se tem alguém que pode entrar com providência na tua vida, é o Senhor. Se tem alguém que pode fazer nova todas as coisas da sua vida, é o Senhor. Glória seja dada ao nosso Pai Celestial. E o autor, ainda no verso 7, diz o seguinte, que Jesus foi ouvido por causa da sua reverente submissão. E eu fiquei meditando e perguntando a mim mesmo, será que eu tenho tido uma reverente submissão ao Senhor Jesus? Será que eu tenho sido reverente, eu tenho tido uma reverente submissão a Deus? Irmão, ter uma reverente submissão é sujeitar-se a Deus, é pegar a reverente submissão, se dá quando eu pego o meu plano de vida, se dá quando eu pego as minhas preferências pessoais, se dá quando eu pego as minhas questões e coloco todas elas sob a vontade de Deus. É quando eu falo, Senhor, eu tenho um plano disso, eu gostaria daquilo, eu desejo aquilo outro, mas eu coloco tudo isso diante de Ti. Quando Jesus ele faz aquela oração no jardim do Getsemane, nós já citamos isso outras vezes, eu sei que você ouve, ele fala assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Isso aqui é uma reverente submissão. E olha o que diz o autor aos Hebreus, verso 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E às vezes, a gente, quando está orando a Deus, quando nós estamos suplicando ao Senhor, algumas vezes nós acabamos tendo uma postura um tanto quanto arrogante,
E está na moda, a história determina que vai acontecer. Determina isso, determina aquilo. Como se nós não pudéssemos passar por situações difíceis em nossas vidas. Como se nossas vidas tudo fosse tranquilo. Como se o vírus como se o coronavírus atingisse a todas as pessoas, menos eu, porque sou cristão, menos a minha família. Como se o câncer, o desemprego, qualquer outra situação, seja ela negativa ou positiva, pudesse acontecer com todo mundo, menos comigo. Porque eu sou que servo de Deus, ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou porque eu determinei, irmão. Isto não é o Evangelho. Olha o que diz aqui: Jesus Cristo, embora sendo filho, ainda que este filho está com F maiúsculo, ainda que ele era Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, referindo-se à encarnação de Cristo, referindo-se à encarnação de Jesus, que a palavra de Deus nos diz que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, esvaziando-se, tomou forma de homem, foi semelhante ao homem. Então veja, Jesus aprendeu a obedecer, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Foi a coroação da obediência de Jesus, o sofrimento, a vida encarnada de Jesus nesta terra, a descida dele, o Deus Emanuel, o seu ministério, a sua morte na cruz, e também a sua ressurreição no terceiro dia, a ascensão. Isto foi a coroação da obediência de Jesus. E quando nós olhamos e vemos no texto bíblico, na vida de oração de Jesus, nós vemos que quando ele precisava tomar decisões, quando ele passava por momentos de crise, ele ia para a oração. E qual é então a lição que nós temos com isso? A lição é que muitas vezes, através do nosso sofrimento, muitas vezes o nosso sofrimento, o meu sofrimento, é uma ferramenta permitida por Deus, para que eu ainda se me torne mais obediente ao Senhor. E isto passa por uma vida de oração. Eu sinto de dizer algo nesta noite. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e vemos aquela pessoa sorridente, vemos aquela pessoa assim aparentemente tranquila, e nós fazemos um pré-julgamento, às vezes um julgamento preconceituoso, como se aquela pessoa não tivesse problema, como se aquela pessoa não tivesse dilema, como se aquela pessoa não tivesse desafio. Mas eu sinto de te dizer nesta noite que cada um tem um calo, cada um tem um calvário, cada um tem uma cruz que precisa carregar. Mas eu quero dizer para você que não sobrevirá sobre vós tentação humana nenhuma, além daquela que vós podeis suportar. E se a peso está grande, se o sofrimento está grande, eu te conclamo nesta noite a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor e a pedir ao Senhor que Ele entre com providência na sua vida. A glória seja dada ao nome do Senhor. Mas veja, a vida de oração de Jesus não era uma vida de teoria. E eu quero só citar alguns exemplos aqui. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, só para citar uma referência aqui para a nossa meditação, nos versos, deixa eu ver, 35. Olha o que diz o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou olhando. Ele se retirava para um lugar deserto para orar. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso, deixa-me ver, 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E a pergunta para você, meu irmão, minha irmã, a pergunta para esta família que está me ouvindo agora:
Você tem se retirado para um local isolado para orar? O local isolado hoje não precisa ser o deserto. É a televisão desligada, é menos celular, menos mídia eletrônica. O local solitário, o local deserto para orar, é menos reunião no seu trabalho, é menos correria dentro da sua casa no dia a dia, é menos atividade burocrática e dentro da igreja, é menos cuidado com a egolatria. É um tempo de você separar, desligar-se de tudo que está ao seu redor e eventualmente desligar-se de si mesmo, subjugando a sua vontade, subjugando a minha vontade egoísta e nos derramarmos diante de Deus. Jesus Cristo fazia isso e nós precisamos fazer, porque quando nós não nos derramamos diante de Deus, nós passamos a murmurar e a querer reclamar diante de outras pessoas. Então, se você está pressionado pela vida, está pressionado pela problemática, está pressionado pelo seja lá o que for, eu quero te dizer nesta noite, quero te convidar a esvaziar esta pressão em clamor, em oração ao Senhor Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, Lucas dá um destaque para Jesus, para a vida de oração de Jesus. Lucas dá destaque para Jesus, para aquela vida de intimidade com Deus. Quando a gente olha, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 e no versículo 22, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, glória seja dada ao nome santo do Senhor. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele novamente ora. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo. Glória seja dada ao Senhor. Quando a gente olha no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 28, nós vemos um texto lindo, um texto maravilhoso, e é um texto que fala da transfiguração de Jesus. É um texto que fala do momento em que Jesus se apresenta através de uma forma gloriosa aos discípulos, e os discípulos ficam surpresos, os discípulos ficam encantados, porque não tinham visto a Jesus ainda daquela forma. Mas o que me chama a atenção é que a transfiguração de Jesus se deu a partir da oração. Olha que coisa linda, verso 28 do capítulo 9. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu a um monte para o quê? Fala na sua casa: orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Glória a Deus. Então Jesus sempre estava em oração. Eu não sei qual é a escolha difícil, a decisão que você tem que tomar na sua vida. Eu não sei se é escolher uma equipe de trabalho. Eu não sei se é escolher com quem você vai fazer um trabalho na escola. Eu não sei se é fazer uma escolha de uma compra, de uma aquisição, ou de uma venda, ou de um projeto. Mas o que eu sei te dizer, faça como Jesus, ore antes da escolha, ore antes da decisão. Se você está com dúvida, se você quer ser batizado nas águas, se você está desejando até o batismo do Espírito Santo, comece a clamar ao Senhor, comece a suplicar ao Senhor, porque Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor. Glória a Deus. E se você, meu querido,
quiser um dia ser transfigurado de maneira profética, vamos assim dizer, se um dia você quiser ter um corpo glorioso e estar com o Senhor e ver ao Senhor, mantenha uma vida de oração, de comunhão com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E para finalizar, Lucas, a partir do capítulo 20, 21, começa a traçar os últimos dias do Evangelho da vida de Jesus. Ele começa a traçar os últimos dias de Jesus nesta terra. E o que nos chama a atenção é que nos últimos dias Jesus estava fazendo duas coisas. Ele estava pregando a palavra, ensinando no templo e orava, ensinando no templo e orando, ensinando e orando. E que isto fique como de um exemplo para mim e para você. E para finalizar, porque as horas nos mandam parar. Quando a gente começa a ler o Evangelho de Atos, nós vemos que a igreja primitiva adota este modelo, que é o modelo de uma vida de oração. E nós olhamos no Evangelho de Atos, no capítulo 1, nos versos, por exemplo, deixa me ver, 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e também com os irmãos dele. Verso 24, no capítulo 1 de Atos: depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou. Então vejam, a igreja primitiva mantinha uma vida de oração, e o que tem faltado, que ela aprendera com Jesus, e o que tem faltado para mim e para você, o que tem faltado para a igreja do século 21 é vida de oração. Nós vivemos muitas coisas, fazemos muitas coisas, mas temos orado pouco. Mas o Senhor conclama a você que me ouve, o Senhor chama e incomoda o meu coração, que eu preciso ter uma vida de oração com Deus, uma vida que vai além dos momentos dentro da igreja, mas é uma vida de oração no meu trabalho, na minha casa, na minha condução, na minha escola, onde quer que eu esteja. E Jesus é o grande exemplo disso. E nós nesta hora vamos louvar o Senhor com um cântico, e após esse cântico eu quero te convidar a reunir-se com sua família para fazermos uma oração ao Senhor na noite deste dia. Glória a Deus. Um louvor. De pensar está cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado, e também do teu amor. Vai orando,
última passagem, antes de nós orarmos. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Jesus começa falando sobre a oferta da viúva. Os irmãos conhecem esta passagem muito bem. E aí ele então passa a falar sobre o sinal dos fins dos tempos. E me chama a atenção algumas coisas, tendo em vista o momento, inclusive, que nós temos vivido, que não dá para a gente ignorar o fato de que Deus está no controle de todas as coisas e de que isto também é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. E ele, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, após falar da oferta, ele começa a falar então do sinal dos fins do tempo, e ele diz que para que a gente obtenha a vida é necessário perseverar. Jesus fala que nos últimos dias haveriam sinais no sol, sinais na lua, haveriam perplexidade. O que a gente tem vivido são dias de perplexidade. O que nós temos vivido são dias de dor. Fala que nos últimos dias os homens ficariam apreensivos, que os poderes seriam abalados. Fala que nos últimos dias, quando começassem a acontecer coisas como estas, verso 28 do capítulo 21, era para que nós levantássemos as nossas cabeças, pois a nossa redenção estaria próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí o que é que ele diz? Por exemplo, no verso 34, para que a gente vigiasse e tomasse cuidado para que os nossos corações não ficassem sobrecarregados de libertinagem, que é a ausência de regra, que é a irreverência, que é o pecado de alguma forma. Que nós fugíssemos da bebedeira, de modo geral, das ansiedades da vida, porque viria um dia em que nós seríamos surpreendidos. E no verso 36, Jesus falando com a igreja e falando comigo e com você, diz assim: estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. É um momento de oração. Então, reúna a sua família nesta hora e olha, Senhor, nós faremos esta oração juntos, pedindo ao Senhor que desperte as nossas vidas, que desperte a cada um de nós para uma vida de oração na particularidade e na individualidade, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de súplica a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos-te pela oportunidade que tivemos de adorar a teu nome nesta noite. Nós aqui na igreja, juntamente com esta equipe técnica que está nos apoiando, nós te agradecemos pela vida destes irmãos e nós também pedimos em favor deles. Pedimos em favor de cada família, de cada lar que tem ouvido esta mensagem, nesta noite, este estudo, ó Senhor. E nós nos colocamos diante da tua presença como servos teus, ó Senhor. Nós nos colocamos diante de ti como pessoas que precisam, ó Deus querido, derramar-se e quebrantar-se diante de ti. Alguns de nós, ó Pai querido, já não têm tido tempo, ou já talvez não tenham mais buscado a tua presença, mas que nesta noite haja um despertamento da tua igreja, que nesta noite haja um despertamento de cada família, Senhor. Pai amado e santo, que o Senhor possa nos conduzir e nos guiar nos próximos dias, que o Senhor possa nos fortalecer como igreja, como servos, como teu corpo, ó Deus querido, e que possamos manter firmes em nosso coração a esperança do arrebatamento, e que possamos dizer em uma só voz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, Senhor, leva-nos em paz. Os teus filhos que estão nos seus lares, guarde-os, ó Senhor, livra de todo mal, dê uma noite de bênção, uma noite de alegria, uma noite de regozijo. Este é o nosso clamor e o nosso pedido a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus.
que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja, sobre todos nós, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, e quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos de volta aqui através deste canal. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.